Olá, povo desperto, eu sou a Renata Pereira, sou terapeuta holística e hoje a gente vai falar das 7 essências da alma. O que seria isso? Bem, essências da alma é quando a alma é criada, o Criador as caracteriza com uma dessas 7 essências. E essas 7 essências, elas são imutáveis, independente da experiência que essas almas vão vivenciar no decorrer do seu tempo. Tá começando mais uma Maestria Quântica. Entra a vinheta. Bem, vamos lá. Então, como a gente estava dizendo, quando a alma é criada, ela é criada dentro de um arquétipo, certo? E esse arquétipo vai reger as características dessa alma. E isso é imutável. Quando a gente está encarnado, existe a produção de uma matriz anímica, que é a junção de todas as características do que você vai vivenciar naquela encarnação específica. E essa matriz anímica, ela é produzida através do nosso mental superior. Tá? Mas não é disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar das essências da alma. Independente de que matriz anímica você tenha para uma determinada encarnação, a sua essência da alma, ela jamais vai mudar. E a matriz anímica, ela vai mudando porque a gente consegue vivenciar uma quantidade maior de experiências e assim adquirir novas vivências e trazer para nossa alma perspectivas diferentes de vida, né, de experiências diferentes. Então vamos lá, são 7 os arquétipos principais da essência da alma. É o agente de cura, o artista, o guerreiro, o sábio, o erudito, o sacerdote e o rei. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas essências da alma. Talvez, através dessa nossa conversa hoje, você já consiga identificar, através da sua personalidade, do que você sente de verdadeiro no seu íntimo, qual dessas essências tem a ver com você. Então vamos lá, agente de cura. O agente de cura, ele é responsável por tornar viável a nossa convivência encarnado. A convivência entre humanos, ela é viável, possível, através do trabalho do agente de cura. Ele tem um trabalho imprescindível, embora muitas vezes menosprezado pelas outras essências e principalmente por ele mesmo. Quando a essência do agente de cura está em desequilíbrio, essa alma, ela costuma se colocar de uma forma extremamente submissa. Ela não serve ao todo, ela serve às outras almas e ela além de submissa, ela é subserviente. Eu acho que essa palavra pode ser aplicada aqui. Então, assim, ela se despreza, se menospreza, ela não entende o valor do seu trabalho. E todas as outras almas, elas precisam, quando o agente de cura ele está em equilíbrio, ele consegue mostrar para as outras almas o quanto o seu trabalho é vital. O nome agente de cura já é um nome extremamente forte, quando você entende o agente de cura como aquele que faz a ponte entre o seu processo de autocura. Então, ele é aquela pessoa que está sempre disponível a mostrar para você o caminho. Ele está sempre disponível a facilitar o seu caminho. Ele está sempre mostrando para você que existe algo além do que você está conseguindo enxergar naquele momento. E ele é a ponte para o seu autoconhecimento. Então, o agente de cura, ele é o primeiro e ele é vital para esse processo de experiência encarnado. Essa essência de alma, ela é vital para o nosso processo de autoconhecimento como consciência
né? E não só em relação à encarnação, mas como consciência universal. Agora a gente vai para o segundo arquétipo, que é o artista. O arquétipo do artista, ele vem com o propósito de deixar a sua assinatura. Tudo que ele faz colocando a sua individualidade. É fácil a gente observar, né, quem tem a essência do artista, tudo dele é muito criativo e tem muito dele na criação. É aquele compositor que coloca a sua alma na composição e que quando você escuta fala, nossa, isso parece ser uma composição de fulano, porque a assinatura vibracional dele, a essência dele está ali impressa na sua criação. E a gente fala do artista, não só do artista materializado, aquele cara que compõe, que pinta, né, que representa, não. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer atividade, mas ele sempre, tudo que ele fizer, ele vai fazer de uma forma única, de uma forma dele. Essa é a missão de quem vem com a essência do artista, é deixar a sua individualidade impregnada no tempo. É legal, né? E em desequilíbrio, ele não consegue colocar a sua identidade. Então, ele acaba fazendo aquelas criações que não dizem a que veio, né? Que não tem profundidade, parece mais uma imitação de algo que já foi criado. Então, ele se perde ele não consegue acessar a sua alma, não consegue acessar a sua assinatura vibracional para impregnar a sua criação. Então fica aquela impressão de uma criação superficial, quando essa alma está em desequilíbrio. E a terceira alma é a alma do guerreiro. Enquanto o agente de cura vem para facilitar, né, o convívio entre almas e consciências tão diferentes, não só diferentes de criação, mas diferentes de níveis de consciência, o guerreiro, ele vem para fazer com que tudo isso aconteça. Ele vem trazer movimento, ele vem trazer as mudanças. Então, o guerreiro, ele é aquela essência que movimenta a roda, né? Ele é aquela essência que faz, quando ele aparece, ele modifica tudo. Parece o Katrina, né? Que vem e faz aquele caos para que as coisas possam realmente se reorganizar e dar um novo passo. Então, você pode encontrar essas essências em todas as áreas. Cientistas que trazem aqueles experimentos novos que mudam a vida da gente, que faz a gente sair da zona de conforto, daquela consciência que estava enraizada de alguma crença, né, de algum dogma. Então ele vem e traz o movimento para a gente, é o que traz o desenvolvimento. Essa essência, então a gente já consegue perceber aquelas pessoas que têm aquela fagulha, né, de trazer movimento. Não, vamos fazer, vamos colocar para frente, vamos modificar. Eles não têm medo. Agora, essa alma, essa essência em desequilíbrio, esse guerreiro que é capaz de fazer de tudo por uma causa nobre, ele perde a nobreza da causa. Ele começa a lutar por lutas vazias, lutas do próprio ego e não lutas em prol do desenvolvimento da humanidade. Todas as almas, elas vêm com as suas características, com as suas essências em prol do desenvolvimento do todo, da consciência como um todo. E em desequilíbrio, eles começam a se perder no ego da individualidade. Então, o guerreiro, ele deixa de lutar aquelas lutas que vão trazer o desenvolvimento como um todo para a humanidade, e ele começa a buscar as lutas vazias que vão satisfazer somente ao ego, e satisfaz de forma muito efêmera, porque o ego, ele 10 minutos depois, ele já não quer mais aquele brinquedo, ele já quer outra coisa, e você entra num processo de insatisfação e desconexão com o seu propósito, com a sua alma. A outra, a número 4, é o erudito.
O erudito, ele aprende, tá? Ele pega o conhecimento, ele analisa tudo aquilo que está intrínseco naquele conhecimento e ele repassa de uma forma analítica. Então, o erudito, a gente percebe aquelas pessoas contemplativas, aquelas pessoas que precisam entender e encontrar metodologia para as questões. Ele precisa entender como todo o processo é feito e depois disso ele repassa aquela informação de uma forma sua, né, de acordo com as suas análises, que acaba sendo uma informação completamente nova, porque ele pega uma teoria, vivencia aquela teoria e passa e repassa a sua experiência, engrandecendo, né, com as metodologias que ele aplicou. E em desequilíbrio, ele passa o conhecimento de forma teórica. Ele tira o seu processo de vivência daquele conteúdo. Ele analisa de uma forma extremamente superficial, tirando de fato a vivência e repassando um conteúdo igual ou muito próximo do que as outras pessoas estão fazendo, né? A gente percebe que quando está em desequilíbrio, todo o trabalho que é feito perde a alma, perde a essência, não é? Porque ele entra em processo de medo de vivenciar tudo aquilo, toda a magnitude da sua alma naquilo que ele está fazendo. Então ele perde a referência e o trabalho acaba sendo só mais um, sem o esplendor daquilo que ele seria capaz de trazer para a humanidade, tá? Aí a gente entra no arquétipo do sábio. O sábio, ele tem também esse olhar observativo, ele também vivencia as experiências, mas ele quando passa essa informação, ele passa de uma forma diferente da do erudito, porque o erudito, ele é mais contemplativo. O sábio, ele é mais vivência. Então, essa é a diferença básica entre o arquétipo do erudito e o arquétipo do sábio. Os dois pegam as informações, o conhecimento, os dois destrincham esse conhecimento. O erudito, ele olha de forma analítica, né? Ele coloca metodologias naquele conhecimento para poder repassar. O sábio, ele vivencia mais, ele não está tão preocupado em analisar item por item daquele conhecimento. Ele está mais preocupado em trazer para a prática. Como eu posso trazer para a humanidade esse conhecimento na prática? Como eu posso mostrar como isso funciona? Então, essas são as diferenças entre o erudito e o sábio. E o sábio, quando ele está em desequilíbrio, ele entra numa necessidade enorme de satisfação do ego. Ele quer aparecer. Ele quer que o seu conhecimento seja reconhecido, né? Não o reconhecimento de um trabalho bem feito, mas o reconhecimento de si próprio. Então, ele entra nesse processo do ego. Sempre quando a gente está em desequilíbrio, é o ego que está regendo aquela nossa essência. Então, ele entra naquele processo de querer ser reconhecido. E quando ele entra nesse processo de querer ser reconhecido, ele faz qualquer coisa para esse reconhecimento. Então, ele consegue sair da integridade da vivência, da experiência e manipular essa vivência para poder trazer mais reconhecimento, certo? E agora a gente vai falar do sacerdote. Quem tem a essência do sacerdote? A gente, quando fala do sacerdote, a gente tem, né, a gente liga sempre a parte religiosa. Pode até ser, existem realmente muitos religiosos
com a alma, né, com a essência do sacerdote, mas isso nem sempre é regra. A alma do sacerdote, sabe, ele sabe, né, que existe algo além. Ele está sempre conectado com esse algo além. E o papel dele é fazer com que as outras almas se lembrem que existe algo além. Diferente do agente de cura, que vem com o propósito de fazer com que a humanidade se ligue, saiba que nós estamos conectados, que precisamos um do outro, o sacerdote, ele nos liga à fonte, ao Criador. Ele mostra, ele lembra as nossas essências que existe algo além. Então, ele traz esse acalento, né, da unicidade. Ele nos lembra que nós não vivemos na dualidade real, que a dualidade é uma ilusão e que tudo que existe é a união com o todo, com o processo todo, com o universo. É só a união, a unicidade, tá? E quando esse arquétipo ele está em desequilíbrio, ele tem um profundo desprezo pelas pessoas que não entendem ou não aceitam os seus dogmas, as suas análises, a sua forma de ver a vida. Então, ele coloca a sua essência de uma forma manipulada e ele não aceita aquelas pessoas que não rezam na sua cartilha, tá? Então, quando você percebe aquelas pessoas que tem a religião, acontece muito isso, né, nos processos religiosos, que colocam na cabeça que só a fé delas é que salva e elas são ferrenhas em relação a isso, e se você não propaga a sua fé, você não merece estar no seu convívio. Então, muito provavelmente, tratam-se de pessoas que têm a essência do sacerdote em desequilíbrio. Nós temos a última essência, que é a essência do rei. A essência do rei são raríssimas as almas que têm essa essência. Porque essa essência, ela tem uma responsabilidade tão grande em relação às outras almas que poucos teriam a condição de assumir essa responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra mesmo, porque não é um peso. Para quem tem essa essência, é um amor muito grande, mas esse amor traz as suas responsabilidades, não é? Então, o rei, ele tem a responsabilidade da autoridade, e é uma autoridade natural. Ele vem e a sua presença é sentida por todas as outras almas. As pessoas que têm a essência do rei, elas não precisam falar para serem respeitadas, para serem percebidas. Elas são naturalmente identificadas com o seu processo de liderança, com o seu processo de sabedoria, né? O rei, quando a gente fala de rei, o que vem na mente da gente, né? É aquele ser que tem a vida de todo o povoado, não é, nas suas mãos. As suas decisões, elas afetam de forma direta a vida de todos aqueles que estão sob seus cuidados, né? E a essência do rei é exatamente isso. Os seus conselhos, né? A sua sabedoria, ela é extensiva para todas as outras almas. Todas as outras almas vêm beber na fonte da essência do rei. E, ao mesmo tempo, o rei, na sua sabedoria e no seu entendimento do processo todo, da sua essência, ele consegue entender que ele não consegue tomar uma decisão, que ele não consegue exercer a sua autoridade com sabedoria se não ouvir as outras essências. Então, isso tudo é tão lindo, é tão mágico, né? Entender que aquelas pessoas que a gente identifica no dia a dia, aquelas pessoas que têm essa sabedoria, que independe de idade,
né? Elas nascem com essa sabedoria. Às vezes a gente fala até assim, nossa, essa pessoa parece que tem alma de velho, porque já nasce com aquela sabedoria, com aquele entendimento, né, de como as coisas funcionam, de que ouvir o outro é importante, de que você exerce a sua autoridade quando você dá liberdade do outro ser quem ele é. E isso é muito importante. Então, a gente precisa, e todos esses arquétipos trazem grandes ensinamentos para as outras almas, né? A gente acaba bebendo um pouco da fonte de todas essas essências nesse convívio na materialidade, né? Na fisicalidade, quando a gente convive com tantas essências diferentes, e em estágios de consciência diferentes, a gente vai bebendo um pouco da fonte de cada uma dessas essências. Então, o rei, ele tem esse poder, né, de fazer com que os outros também se sintam participantes, se sintam integrantes do próprio sistema. Essa é a essência do rei. A essência do rei em desequilíbrio, esse líder, ele se afasta de tudo e de todos. Ele exerce uma autoridade tirânica, aonde ele se esconde atrás do seu medo de liderar, medo de conceder liberdade às outras pessoas, e ele acaba saindo da autoridade, né, da autoridade natural, da sua essência, para a tirania. E a gente consegue entender também o processo dos medos, que eu já falei nos vídeos anteriores, dos medos primordiais, que são os medos que a gente traz para cada encarnação, para trazer para nós as experiências que a gente precisa. Então, vamos começar a entender como funciona todo esse processo. Você tem a sua alma, que é a sua essência e ela não muda, é e sempre será, tá? E com isso, cada encarnação, você cria uma matriz anímica para trazer para você tudo aquilo que você e o seu mental superior, também chamado de eu superior, identificaram que seria interessante vivenciar nessa encarnação. Então, quando você identifica o que você vai precisar viver nessa encarnação, é identificado qual o medo primordial que você precisa trazer na sua essência daquela encarnação, que vibra em todas as suas células, para que ele possa trazer todas as experiências que você precisa vivenciar e curar ou expandir. Depois disso, a gente entra no processo dos objetivos. Você tem o medo, tem as experiências que vão vir até você para que você cure, mas com que objetivo? Existem também os objetivos específicos para cada encarnação. Cada encarnação vem com um propósito. Então, a gente vai montando aquele quebra-cabeça todo para que você entenda o que eu estou fazendo aqui. Essa encarnação, qual é o propósito dela? O que eu vim curar? O que eu vim aprender? O que eu preciso desenvolver? Qual é a forma como eu me comporto? Qual o meu padrão mental para essa encarnação? Por que esse padrão mental? Quando você consegue, quando você tem a informação da essência da sua alma e você tem todas as outras informações da criação da sua matriz anímica, todas essas dúvidas, elas são sanadas. Você consegue, através do mapeamento, olhar para você pelo espelho. Você consegue entender tudo aquilo que acontece na sua vida, que às vezes parecem coisas desconectadas, mas que está tudo dentro daquela matriz, dentro daquele projeto que você mesmo criou. E isso tudo é de uma beleza. Nossa, é muito incrível. Eu fico muito apaixonada cada vez que eu pego um mapeamento e quando eu tenho a oportunidade de conhecer a pessoa para quem eu estou fazendo um mapeamento, de identificar as características, a forma de ação daquela pessoa
dentro de tudo que está aquilo. Ou então, quando eu não conheço, mas a pessoa pega um mapeamento e fala, nossa, Renata, você me descreveu aqui, sou eu, é isso aqui, sou eu. E através desse estudo, desses conhecimentos, você consegue lidar de uma forma mais saudável com a sua existência, com a sua encarnação. Você começa a perceber que as coisas, que tudo tem um sentido, que você não sofre simplesmente por sofrer. Ah, eu tô tem nada para fazer, vou dar uma sofridinha aqui. Não é assim. Tudo tem um propósito, tem um porquê. E o porquê é sempre benéfico, é sempre positivo. Nada que acontece na vida da gente, a gente escuta muito isso por aí e acaba ficando, né, sem importância, porque todo mundo fala e muitos falam só da boca para fora. E muitos que dizem entender, entendem só com o racional. Enquanto a gente estiver estudando e entendendo aquilo que está estudando só com o racional, a mudança não acontece. A mudança só acontece quando você entende primeiro com o racional e depois com o sentir. Você precisa sentir a verdade daquela informação. Quando isso acontece, aí realmente você muda o padrão. Quando você começa a sentir. Porque a outra forma você já não se identifica mais. Você já interiorizou aquela informação. E o que eu vejo hoje em dia, muitas pessoas ainda só com o processo do entender mental, racional, sem interiorizar. E isso acaba virando conhecimento vazio. Não vai fazer nenhuma transformação em você. Você vai ficar igual um papagaio repetindo afirmações positivas, vai ficar repetindo sou grato, gratidão, ai, gratidão por isso, gratidão por aquilo, mas sem estar sentindo verdadeiramente o processo da gratidão. A nossa proposta de maestria quântica é tornar você um mestre de si mesmo, é fazer com que você acesse o seu processo de autocura. Não existe autocura sem conhecimento, sem autoconhecimento, sem que você seja capaz de se analisar todo o tempo, de perceber a todo instante o que está acontecendo com você, com o seu corpo, com o seu sentir, com o seu pensamento. O que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo dessa forma? Nossa, meu corpo está diferente, eu estou sentindo uma dorzinha. O que tudo isso quer dizer com o que eu estou vivendo? Não existe nada separado, nada que acontece com você está separado do que você está vivenciando internamente. Tudo é uma criação do seu padrão inconsciente, do seu padrão mental e vibracional. Enquanto você não sair do padrão inconsciente, enquanto você não sair do automático, a sua vida não vai mudar. Você vai ficar fazendo Ho'oponopono a vida toda, 108 vezes repetindo sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sem ver nenhuma mudança. Porque não é a repetição que vai fazer mudar. Você não é um papagaio. Você não tem que repetir, você tem que sentir. E quando você sente uma única vez, já faz toda a mudança. Certo? Então, gente, vamos sim ler, estudar, porque a gente precisa das sinapses para poder trazer mais conteúdo para a gente, né? Para a gente poder acessar mais conteúdos. Mas você precisa mergulhar nas informações que você está estudando. Você precisa entender com o seu sentimento tudo aquilo que você está estudando. Olha para você, vê se faz sentido para você. Será que eu me sinto assim? Será que isso acontece comigo? Num momento de raiva, olha para dentro. Por que eu estou sentindo dessa forma? Por que eu explodi dessa forma? Tinha realmente necessidade dessa explosão toda? Ou foi algo sem propósito? Né? Às vezes uma coisinha pequena faz um cavalo de batalha, você, né, sai totalmente do seu eixo. Por quê? Por que isso aconteceu? Entenda como você como o seu padrão está programado. Se você não entrar nesse padrão, não identificar o seu padrão,
E essa identificação é não só com as suas reações, mas com o seu estudo anímico para essa encarnação. Você saber o que você veio fazer, qual é o medo, qual o objetivo, qual o seu padrão mental, como o seu corpo reage. Tudo isso te dá ferramentas para você construir uma existência harmoniosa, em equilíbrio, que vai mudar todo o seu externo. Isso é muito sério. A gente não foi ensinado a pensar com o sentir. A gente foi ensinado a pensar só com o racional. A gente chegou ao ponto de achar que a emoção atrapalha e que só o racional te coloca no eixo. E é exatamente o contrário, porque o racional ele tem a ver com o ego. O ego é que controla o seu pensamento, mas o seu sentir o ego não consegue controlar. Ele é independente. Você simplesmente sente. Algo aconteceu e você se sentiu mal. Vai lá, por que eu estou sentindo isso? Que impressão é essa que está aqui dentro? Por que eu sinto dessa forma? E você vai começar a perceber e estar cada vez mais conectada no presente. E quando você se conecta no presente, você não entra em depressão, você não entristece, você não tem crises de ansiedade, porque o presente te deixa seguro. O presente diz para você que tudo que você precisa está aqui agora. Então, vamos começar o nosso processo de maestria. Vamos começar o nosso processo de autocura. Vamos começar a entender quem somos nós realmente e o que estamos fazendo aqui. Foi longo hoje o papo, né? Mas, gente, muito obrigada pela oportunidade. E deixa os seus comentários. Se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, não esquece de colocar lá se gostou ou se não gostou. E se gostou, se inscreve no canal. Um abraço. Tchau.